Pois bem, galera, de repente, não mais que de repente, a gente parece que voltou para o período mais intenso das janelas de transferências ali, final de ano, início do ano, quando tem jogador saindo, tem jogador chegando, e é o que está acontecendo agora, o Fluminense passando por uma reformulação de elenco, num momento que a gente não imaginava, né? Alguns jogadores que tinham relevância no grupo estão saindo e tem reforço chegando. Ontem eu trouxe aqui a informação da possibilidade do Fluminense investir na contratação do Lelê, centroavante que está se destacando pelo Volta Redonda, artilheiro do Campeonato Carioca. Isso pode acontecer, mas temos algo de mais concreto, que é a chegada do meia Gabriel Pirani do Santos por empréstimo. Vamos falar sobre isso aqui neste vídeo. Vou trazer aqui mais detalhes dessa negociação, os números do Gabriel Pirani, para a gente entender, pelo menos nesse primeiro momento, se ele se trata de um bom reforço, se pode agregar, se ele pode ser um substituto, quem sabe, de Paulo Henrique Ganso. É para isso que ele está sendo contratado. Enfim, vamos discutir um pouco isso agora. Vamos falar muito sobre o Gabriel Pirani, que está chegando aí ao Fluminense nos próximos dias, ao que tudo indica, por empréstimo. Vamos falar dos valores também. Lucas Calegari, muita gente ontem, depois da lesão do Jorge, falou: o Fluminense tem que cancelar esse empréstimo para o Los Angeles Galaxy, que o Calegari tem que ficar, o Jorge machucou, mas não tem nada disso. Como eu disse ontem, a negociação está praticamente sacramentada, restam apenas exames médicos. E também o Diniz pode surpreender aí na utilização do Alexander. Surpreender, talvez, não dá para dizer que é uma surpresa, mas, enfim, é uma alternativa que eu estou apurando e que pode ser bem interessante para o Fluminense aí já de imediato para os próximos jogos. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal. Se você não está aqui no canal do Lessa, eu te convido para se inscrever. Estou aqui todos os dias buscando informação, apurando, trazendo notícias diariamente aqui para vocês. Tudo sobre o Fluminense você encontra no canal do Lessa. E deixe seu comentário também aqui no final do vídeo, que é fundamental a sua participação, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui o primeiro assunto deste vídeo, falando sobre Calegari, quem tinha esperança de que ele poderia permanecer devido à lesão do Jorge, pode tirar no cavalinho da chuva, porque basicamente resta aí apenas os exames médicos para que o Calegari assine o contrato de empréstimo com o Los Angeles Galaxy. Ele vai por um valor de 500 mil euros de empréstimo, né? O Fluminense vai receber 500 mil euros por esse empréstimo, dá mais ou menos ali, pouco menos de 3 milhões de reais, e com a opção de compra fixada em 2 milhões de euros. Isso supera ali a casa de 10 milhões de reais. Essa é a negociação, os números a gente já sabia, há uma questão burocrática apenas da questão da assinatura do contrato, o Calegari também precisa obter o visto de trabalho para ir jogar nos Estados Unidos. Então, são apenas questões burocráticas que estão sendo discutidas para que ele possa, de fato, viajar e assinar contrato com o Los Angeles Galaxy. Isso não tem volta, já está acertado, tá, galera? Então, só atualizando aí essa situação do Calegari. Bom, falando sobre podemos dizer, ainda não 100% de certeza, mas tudo caminha para que Gabriel Pirani, meia do Santos, seja reforço do Fluminense por empréstimo. Informação que o GE. Globo trouxe ontem à noite, a gente confirmou, temos também os valores e eu vou passar aqui para vocês agora. Primeiro, enfim, informação geral aí do que está acontecendo. O Fluminense está trazendo o Gabriel Pirani por empréstimo válido por uma temporada, vai arcar com 100% do salário do jogador, que não é um salário alto, é um jovem ainda de 20 anos, e terá a opção fixada, a opção de compra fixada em contrato de 2 milhões de dólares, pouco mais de 10 milhões de reais, por um jogador que é jovem e tem possibilidade enfim, tem valor de revenda no futuro, caso ele se destaque pelo Fluminense. Então, em termos de informação, é isso. Resta saber se esses 2 milhões de dólares são por 60%, 70%, 50%, 80%. Isso não está claro ainda. Essas informações, o Lance trouxe também lá de São Paulo, dando conta de que há essa opção de compra fixada em contrato, o que evidentemente é muito importante. Outra coisa que é importante também, que a gente tem que apurar, é se tem uma taxa de vitrine aí também.
previsto em contrato, né? Como tem o empréstimo do John Kennedy, por exemplo, para a Ferroviária. Se vender o John Kennedy, a Ferroviária recebe 10%. Então é importante saber se também tem essa taxa de vitrine. A gente vai buscar essa informação ao longo desta sexta-feira. Bom, vou colocar aqui os números, o site Ogol aqui, os números do Gabriel Pirani. Muita gente já torceu o nariz para essa contratação, que é um jogador que não está sendo titular no Santos, que é reserva no Santos, foi reserva no Cuiabá, não serviu para o Cuiabá, não serviu para o Santos, não serve para o Fluminense. Bom, vamos falar sobre esse jogador. O melhor momento dele foi justamente com o Fernando Diniz no Santos em 2021. É jogador da base do Santos, considerado uma joia, sempre foi taxado como um grande talento lá na Vila Belmiro. Enfim, um jogador promissor que subiu em 2021 e teve um grande momento com o Fernando Diniz. Antes, vou colocar aqui na tela para vocês, esse ano ele entrou em 2 partidas do Santos, São Bento e Água Santa, né. Aí eu vou aqui para 2022, a gente vai ver aqui, ó, que ele fez 23 jogos. Ele foi emprestado do Santos para o Cuiabá. Não fez um gol, na verdade, na temporada, ainda atuando isso, pelo Cuiabá, no jogo contra o Atlético Mineiro. Ele começa aqui, a temporada pelo Santos, aí a gente observa aqui, setinha verde, é que ele entrou no jogo. Então ele não foi titular na estreia, depois não foi titular mais, entrou apenas em alguns jogos no segundo tempo, até ser emprestado para o Cuiabá. O primeiro jogo dele pelo Cuiabá vai ser aqui em julho. E ele faz logo na estreia. O gol é logo na estreia contra o Atlético Mineiro. E aí depois a gente observa, entra no segundo tempo, ele é titular aqui em alguns jogos e depois já perde a vaga, né. Tem mais um jogo como titular aqui, mas depois ele perde a vaga no time. Então assim, não foi titular absoluto no Cuiabá, né, muito menos o Santos nessa temporada 2022. E aí a gente vai para 2021, que é quando o Diniz esteve lá no Santos, a gente vai ver um outro cenário completamente diferente. 60 jogos da temporada, 5 gols e também 5 assistências. A gente vai observar aqui, ó, que ele, na maioria dos jogos, nessa reta final não, nessa reta final aqui, ele entrou em muitos no segundo tempo. Foi mais reserva do que titular. Mas aqui, ó, na primeira perna da temporada, é justamente quando o Diniz está por lá, ele foi titular na grande maioria dos jogos, né, tem uma sequência muito grande que jogando 90 minutos, foi um jogador muito regular nessa temporada 2021 pelo Santos. Então, assim, foi o primeiro ano dele como profissional. É um jogador muito jovem e aí, eu tenho algumas, preocupações e algumas coisas que estão me incomodando. Primeiro, como que o Santos empresta o jogador promissor ainda, jovem, com uma assim, um meia, né, é um atleta, uma posição que geralmente é valorizada. Como que o Santos empresta o jogador por apenas US$ 2 milhões em termos de opção de compra fixada, né, um valor bem baixo, se o Perani for bem, compensa muito efetuar a compra dele, né, se ele conseguir se destacar. Então isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção o Santos estar com um time tão ruim, um time tão horrível neste início de temporada, e ele não ser utilizado pelo Odair Hellmann por lá. É, só que isso aí, não quer dizer nada, galera, até isso aí, sabe, seria analisar de forma muito rasa, você dizer: "Ah, não serve para o Santos, mas serve para o Fluminense". Quantos jogadores a gente não viu, no próprio elenco do Fluminense, quanto tempo o Ganso, por exemplo, não ficou de reserva no Fluminense? Quanto tempo ele não foi utilizado, porque não batia com a ideia do treinador? O André quase foi emprestado, quase foi, né, doado de fato aí, porque o treinador que estava naquele momento não viu talento nele. Então, assim, isso não quer dizer muita coisa. O fato dele não estar jogando no Santos agora, não significa que ele é um jogador ruim, né, pelo contrário, é um jogador, um jovem que já mostrou talento, um jovem que já mostrou que tem capacidade para atuar em alto nível. E foi justamente com o Fernando Diniz. Então o Diniz conhece muito bem o Perani e por isso certamente está apostando nele. Então eu prefiro analisar sobre esse aspecto. Agora, é uma aposta, não é um jogador que chega para: "Ah, se o Ganso não jogar, beleza, vamos de Perani, tá tudo certo".
Não vejo dessa maneira. Eu acho que o Diniz vai, inclusive, tentar adaptar para ele jogar, fazer uma função de terceiro homem de meio de campo, ou até, quem sabe, brigar com o Martinelli, ser uma sombra ali para o Martinelli. Ele tem a capacidade de fazer mais de uma função ali no meio de campo. Então, vai ser interessante observar isso. Eu acho que é uma aposta válida, mas é uma aposta. Não é um jogador que chega com que dê a tranquilidade para a gente que, ó, esse cara vai ser importante durante a temporada. Certeza a gente tem, hum, com muito poucos jogadores, né. Para você contratar um jogador que é indiscutível tecnicamente, você vai ter que gastar muito dinheiro. Então, quando você tem pouco dinheiro, você tenta fazer algumas apostas que podem dar um retorno técnico e, nesse caso, um retorno financeiro também. Porque o lado bom dessa negociação é que ele vem, pode ser contratado depois e ainda dá, caso de fato dê certo, dá um retorno financeiro para o clube no futuro. Então, enfim, a gente vai ter que esperar para ver. Foi meio que de surpresa, né, a gente não esperava, mas mostra que o Fluminense de fato está no mercado, está monitorando e está aberto a possibilidades. Se não der certo, não é um jogador caro, se não der certo, o clube não está desembolsando um caminhão de dinheiro por ele, é jovem, tem potencial, conhece bem o treinador, então é isso, não é um reforço de peso, é uma aposta que o Fluminense faz para compor esse elenco e que pode, quem sabe, surpreender a gente ao longo desse 2023 e tomara realmente que isso aconteça, caso seja, repito, confirmada essa contratação do jovem Gabriel Pirani. E para a gente fechar esse vídeo aqui, uma informação sobre Alexander, conversando com algumas pessoas, de duas pessoas diferentes, eu ouvi a possibilidade, eh, já de cara eu já destaco para vocês, é uma informação que precisa ser confirmada, tá? E eu vou buscar essa confirmação ao longo desta sexta-feira, mas há a possibilidade do Diniz testar o Alexander como no lugar do Keno. E aí, calma, não se assuste, o Alexander não vai ser um ponta como o Keno é, de velocidade, para entrar no lugar dele, mas não para exercer, obrigatoriamente as funções do Keno, com as características do Keno. O Alexander poderia ser esse meio mais avançado pela esquerda. Lembrando que ele atuou sim na seleção sub-20, mais avançado, fez bons jogos e é evidente que a comissão técnica observou isso. Então, se o Diniz tomar essa decisão, para mim seria mais acertado nesse momento, porque juntaria o útil ao agradável. Quero dizer, eu acho que o Fluminense precisa voltar com um esquema com 4 meio-campistas, porque essa formação com o Keno ainda para mim está desequilibrada, o time não se encaixou ainda dessa maneira com esses jogadores, então acho que para reequilibrar a equipe, né, proteger mais e sem perder o volume ofensivo, eu acho que o interessante seria a entrada de mais um jogador no meio de campo. E esse jogador pode ser o Alexander, né? Caindo um pouco mais pela esquerda, revezando com áreas, direita, esquerda, o time se movimenta o tempo inteiro. Então, eu gostaria muito de ver o Alexander nessa função, porque, para mim, insistir na utilização dele como lateral esquerdo é um desperdício de talento. Gostaria muito de ver ele nessa função. Ele foi lateral esquerdo lá atrás, na origem, mas é um jogador com um talento muito grande e que tende a contribuir muito mais no meio de campo. Acho que ele pode sobressair muito mais no meio de campo. Então, enfim, tomara que de fato assim, essa informação se confirme. Eu vou tentar confirmar. Não sei se seria já para esse jogo contra a Portuguesa, acho difícil, né, acho mais provável que seja algo pensando para quem sabe no decorrer da partida, e aí depois testar desde o início, só que o Diniz às vezes nos surpreende, né, não vê o Arthur aquele dia, o Giovani já começando como titular, então pode ser mais uma tentativa dele de tentar encontrar, de equilibrar um pouco mais a equipe com a entrada de um jogador nesse setor, e ninguém melhor que o Alexander que está de volta aí, ao tricolor. Vamos ver se isso vai acontecer, tomara, porque eu acho que seria bem interessante. Deixe aí sua opinião, o que vocês acham sobre Alexander, sobre Gabriel Pirani, se é uma boa aposta, de fato é uma boa contratação, pode agregar, pode melhorar o time, onde você gostaria de ver o Alexander jogar, enfim, vamos trocar essa ideia por aqui, deixa o like, por favor, não se esqueça, e claro, se você não está inscrito, se inscreve aí no canal do Lessa, conto muito com vocês, tamo junto, fique ligado que tem muito mais vindo aí já já.